Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, tudo bem? Bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa revista de juvenis, lições estudadas todas as manhãs de domingo nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Se você é novo por aqui, meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano, também professor da Escola Bíblica Dominical, e esse é o meu canal que pode ser seu também. Basta você se inscrever, não custa nada, aciona aí o sininho para você ser notificado todas as vezes que publicarmos algo bom por aqui. E o principal, se você puder nos apresentar a sua igreja, a sua congregação, a sua juventude, faça isso. Inclusive informando a sua igreja que esta aula, embora sendo para a classe de juvenis, pessoas de 15 a 17 anos, os assuntos tratados nestas lições são de suma importância para todas as faixas etárias, inclusive, principalmente e especialmente para os adultos, principalmente a lição do próximo domingo, que trata sobre o ciúmes. Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que vai tratar a lição do próximo domingo, lição de número 5, o amor não arde em ciúmes. Eu já poderia começar essa instrução dizendo a você que o amor, infelizmente, ele tem ciúmes, ele sente ciúmes. O grande problema aqui é quando ele arde em ciúmes. E de antemão, quero também informar que nós estamos estudando o amor na vida cristã, andando em amor, amor nos nossos relacionamentos com o próximo, para conosco mesmo, para com Deus, amor no sentido vertical, no sentido horizontal, envolvendo todas as nossas relações. O amor deve estar em todas as partes da nossa vida e em todos os momentos dela. Porém, em se tratando do amor a partir de nós, não é um amor totalmente puro. Nós ainda, embora tendo sido salvos da condenação e do poder do pecado, não fomos salvos da presença dele, portanto, as nossas emoções ainda estão corrompidas pelo pecado. Esse mesmo coração que ama é o mesmo que pode odiar. Esse mesmo coração que nos faz chorar de alegria é o mesmo coração que nos faz chorar de raiva. Esse mesmo coração que nos faz amar é o mesmo coração que nos faz invejar, nos faz cobiçar, nos faz ter ciúme em demasia. Então, o amor, infelizmente, ele tem ciúmes, porque é um amor ainda não restaurado em sua totalidade. Nós estamos vivendo na salvação um processo de santificação e o ápice será na glorificação, quando Jesus vir e ressuscitar os que morreram em Cristo e glorificar, transformar o corpo dos vivos em um corpo glorificado. Até lá, nós viveremos aí nessa oscilação, bem, mal, luz, trevas, fazendo bem, fazendo mal, tendo bons sentimentos, tendo maus sentimentos, razão pela qual precisamos de Deus na nossa vida para vivermos o amor na vida diária. Então, não é um erro dizer que o amor tem ciúmes. O problema aqui é ele arder em ciúmes e nós vamos tratar sobre isso na lição de número 2. Quero também chamar a sua atenção para o texto áureo. O texto principal da nossa lição é nessa tarja azul, com base em Tiago 4 e 5, diz assim: ou cuidais, vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não seria isso uma contradição? O assunto da lição diz, o amor não arde em ciúmes. E o texto principal, um texto onde diz que o Espírito tem ciúmes. É fácil compreender, primeiro, não entendendo que é uma contradição. Se você entende, em primeiro lugar, o que eu já expliquei, nós amamos e nosso amor, por mais verdadeiro que seja, ele está maculado pelo pecado e então pode amar de forma equivocada, pode, em vez de ter apenas zelo, ter ciúme, inveja e outros sentimentos que não são benignos. Mas em se tratando de Deus, e a Bíblia Sagrada o trata como Deus zeloso, e ele tem ciúme de nós, no caso aqui, de zelo. Você não verá, por exemplo, Deus dizer assim, vou largar de ser Deus porque ele me deixou.
eu vou matar quem eu não queria matar porque ele me deixou, eu vou matar na unha. Deus não se vinga no sentido de se deixar tomar por um sentimento de vingança, embora ele seja um Deus vingador. Não é um Deus vingativo, ele é Deus vingador. Mas nós não estamos aqui para falar de Deus e da sua natureza. Porém, essa expressão, o amor não arde em ciúmes, é em relação ao amor a partir de nós. Embora ele tendo ciúmes, ele pode arder em ciúmes, e o assunto foca em ele não arder. É uma exortação, é um exercício para que devemos cultivar para não ardermos em ciúmes. E aí vem a temperança, o domínio próprio e outros frutos do Espírito para que nós possamos colocar isso em prática. E entendemos o texto áureo de que o Espírito habita em nós e tem ciúmes, no sentido de ter zelo. Ora, se o amor a partir de nós, ele pode ser mal, o amor a partir de Deus, ele sempre é bom, porque Deus não se deixa tomar pelo mal, Deus não foi manchado pelo pecado, e quando eu falo Deus, eu estou falando das pessoas da divindade, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, Deus Espírito. Então não é uma contradição. O nosso amor, ele pode infelizmente arder em ciúmes. O amor de Deus é ciumento no sentido de ser zeloso, cuidadoso. Há até outras sugestões de tradução para a expressão de que Deus é que tem ciúmes do Espírito que ele colocou em nós. Ele zela daquilo que ele colocou em nós, da vida que nós temos, que pertence a Deus. Portanto, se nós temos que aprender algo em relação ao assunto da lição e ao texto áureo, é que nós devemos amar como Deus ama, não ardendo em ciúmes, tendo zelo, tendo cuidado, tendo proteção e não domínio. Nós vamos trabalhar isso nos pontos da nossa lição. Tá bom? Eu quero fazer aqui outra observação aos professores e aos alunos que leram o texto bíblico da lição. A leitura bíblica em classe é João, capítulo 3, versículo 22 a 36. Eu acredito que você, professor, leu esse texto e deve ter perguntado: o que esse texto tem a ver com ciúmes? A verdade, em nenhum ponto da lição esse texto é trabalhado, somente no final do ponto 4 é que nós temos um parágrafo, lá no ponto de número 4, onde o autor quase que lembrou e fez menção a respeito dos discípulos de João terem ciúmes, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: esse texto, embora não pareça, ele relata do ciúme dos discípulos. Ô João Batista, aquele senhor lá que tu batizou, o ministério dele está mais notório, está mais perceptivo. E aí, como é que vai ficar? E João ensina: olha, chegou o meu tempo, como chegou o tempo dele, que eu diminua e que ele cresça. Então, há esses ciúmes por parte dos discípulos de João, que não é um ciúme maligno em relação ao ciúme que nós vamos tratar em parte aqui. Existem obreiros que têm ciúme do seu pastor e não se considera uma babação, mas ele tem ciúme no sentido de não suportar pessoas que critiquem sem razão, que caluniem sem razão, pessoas que maltratam, que se aproveitam, porque existem pessoas que são boas, que são generosas, e por causa disso tem aqueles que se aproveitam. Então há pessoas que têm esse cuidado, que têm esse zelo, que chora, que sente a dor do outro. Então, o amor, ele tem ciúmes, ele tem zelo. O cuidado é para que ele não arda em ciúmes, e nós precisamos trabalhar isso aqui na nossa lição. Porém, a razão pela qual eu trouxe essa observação da leitura bíblica em classe é que eu tenho outras sugestões que poderiam substituir essa leitura bíblica em classe. Aqui é uma crítica, sim, tá bom? Eu entendo que o autor ou a equipe pedagógica da lição deveria sugerir uns exemplos mais claros de ciúmes. Repito, esse é um texto que fala de ciúmes, mas não deixa tão claro, né? E o ciúme aqui dos discípulos para com seu mestre eu considero um ciúme natural, embora eles sejam orientados a não terem ciúmes. Mas, por exemplo, as outras sugestões são essas, com base em Marcos 9, 33 a 41 e Lucas 9, 46 a 48. A disputa entre os apóstolos sobre quem seria maior. Eles estão querendo saber quem vai ser o maior no reino de Deus. Então nós temos nesse texto os discípulos discutindo entre si qual deles era o mais importante. E Jesus, percebendo isso, colocou uma criança no meio deles e ensinou dizendo que aquele que entre vós
for o menor, esse é o maior, e que quem recebe uma criança em seu nome o recebe. Então seria um bom texto para substituir esse que foi trazido, mas é uma sugestão e você pode estudar esse texto para enriquecer a sua lição com textos bíblicos, né? Esse episódio em que os apóstolos de Jesus eram 12, e entre eles, e aí, quem é que vai ser o maior? Eu acho que é eu, fulano, será? Ou aquela falsa humildade, né? Não, eu acho que vai ser fulano de tal, e não eu. Mas nós temos ainda outro texto que poderia fazer parte do texto bíblico em classe dessa lição, que é o texto de Mateus 20, 20 a 28 e Marcos 10, 35 a 45, onde nós temos o pedido de Tiago e o pedido de João. Na verdade, né, a mãe de Tiago e João, ou eles próprios, dependendo do evangelho, né, Mateus traz a ideia de que foi a mãe, outro evangelho traz a ideia de que foram os próprios discípulos, que pediram que eles se sentassem um à sua direita e o outro à sua esquerda quando Cristo viesse ou estabelecesse o seu reino. E quando os outros 10 discípulos souberam disso, o texto bíblico diz que eles ficaram indignados. E Jesus aproveitou a ocasião para explicar que a verdadeira grandeza do seu reino reside no serviço e não na autoridade mundana. Eu sugeria outro texto também sobre ciúme, que é o texto de Lucas 9, 49 a 50, e o texto de Marcos, que é o mesmo texto de Marcos 9, 38 a 40, onde nós temos aqui os discípulos de Jesus com ciúme de outras pessoas que estavam expulsando o demônio. Ora, nós temos aqui João, o discípulo amado, dizendo para Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós o impedimos, afinal de contas ele não nos segue. E havia um certo ciúme, o exclusivismo, pois o homem não fazia parte do grupo dos apóstolos. E Jesus respondeu: não o impeçais, pois quem não é contra nós é a favor de nós, ou quem não é contra vós é a favor de vós. Então, são textos que eu estou sugerindo para enriquecer a sua lição, que podem ser trazidos à tona com melhor claridade a ideia de ciúmes. E uma última sugestão seria a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola é interessante, embora não haja um ciúme direto entre os discípulos aqui nessa narrativa. Essa parábola ela ilustra o sentimento de inveja, de injustiça percebida. O que aconteceu? O patrão contratou pessoas para trabalhar na sua vinha e declarou: olha, eu pago uma diária. Tudo bem. Pessoas começaram a trabalhar às 7 horas da manhã. Chegou um grupo pedindo emprego 9 horas. Ele disse: eu só pago uma diária. Esse grupo começou a trabalhar 9 horas. E digamos que outro grupo chegou meio-dia e começou a trabalhar. Ao término da diária, o patrão chega e paga uma diária para quem começou 7, uma diária para quem começou 9, uma diária para quem começou meio-dia. Os que começaram a trabalhar 7 horas se sentiram indignados. Poxa, nós trabalhamos mais, estamos ganhando só uma diária? O patrão chama-os a atenção. Quanto foi que eu combinei com vocês? Uma diária, então pronto, eu estou pagando o que é justo. Se eu quiser pagar uma diária para quem trabalha meio-dia, eu pago. Se eu quiser pagar uma diária para quem trabalha 1 hora, eu pago. Então não é justiça. Então esses trabalhadores se sentiram injustiçados, mas não foram, né? Mas houve aqui uma inveja que o levou a entender que os outros estavam sendo beneficiados à custa deles. Então são quatro textos, não, são na verdade 7 textos que eu julgo mais claros a respeito dessa ideia de ciúme. Mas não é uma crítica pejorativa, é apenas uma contribuição, tá bom? Para que você possa ler esses textos e conversar com seus alunos a respeito deles. Sobre as divisões da nossa lição, nós temos 4 pontos: o que é ciúme, os perigos de arder em ciúmes, perdão aí pelo erro em arder, e a superação do ciúme, e por fim o verdadeiro amor é libertador, e é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos que fazem parte da nossa videoaula. Gente, ciúme ele nunca é bom a partir de nós. Ciúme nunca é bom. É mais ou menos como a ira. Textos sagrados que condenam a ira que leva o pecado, mas outros que até dizem: olha, irai-vos, mas não pequeis. O próprio Deus é um Deus que se ira, mas é um Deus longânimo.
Ele se ira no sentido de agir diante daquilo que é injusto. Como você e eu nos iramos diante do mal sobre o bem, da injustiça sobre o justo, de traições, de mentiras. É um dispositivo em nós bom que nos alerta em relação à maldade, mas que por causa da nossa pecaminosidade, a ira e os ciúmes podem ser malignos. Quantas pessoas que na ira disciplinam mais do que deviam os filhos? Quantas pessoas que na ira não matam, não agridem? Quantas pessoas que em tempo de ira capotam o carro, jogam em cima do outro? Quantas pessoas por causa da ira que tinham aí uma arma para se proteger e acaba matando? Então, a ira é esse dispositivo, mas que por nós sermos afetados pelo pecado, ela geralmente vai ser pecaminosa. Por isso que o texto diz, irai-vos e não pequeis. Da mesma forma, os ciúmes. O que é ciúmes? É um zelo. Mas esse zelo pode ser demasiado. Imagina você casado com um homem ou com uma mulher que é perfeccionista em questão da limpeza, que tem toque. Reclama de você que você tomou água num copo e não lavou o copo. Na maioria dos casos, a gente não lava os copos que a gente bebe ali entre família, né? Existem esses toques, de certa forma, exagerados, que acabam comprometendo um bem-estar relacional, um bem-estar familiar. Então, tudo em excesso pode comprometer o bem-estar. Então, o ciúme, ele não é em si maligno, porque o próprio Deus tem ciúmes, no sentido de cuidar e de zelar. Porém, em se tratando de nós, ele pode ser maligno e pode comprometer tanto a nossa vida como a vida do objeto do nosso ciúme. Então, aqui no primeiro ponto, nós temos essa definição do ciúme como um sentimento comum ao ser humano, mas em determinada proporção pode se tornar algo patológico e perigoso, pode nos levar a fazer coisas que nós não deveríamos fazer. E aí nós temos o conceito aqui no primeiro tópico, é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo, receio de que o ente amado dedique afeto a outro ou a outrem. Tem marido que tem ciúme da esposa com os filhos, esposa que tem ciúme do esposo brincar com os filhos e vice-versa. Isso é doentio, não é bom, não é legal, não é saudável. Há um momento da criação dos filhos em que os filhos têm preferência por um dos pais. Como eu tenho só 2 filhos homens, esse período do mais velho já passou, eu estou vivendo isso do mais novo, que é o Josué, em que ele está totalmente apegado a mim ao ponto de querer estar comigo, não querer os avós, não querer a mãe. Se minha esposa e os avós deles terem ciúme disso, eles vão se prejudicar, isso é passageiro, isso é provisório e também depende da minha maturidade. Olha, vovô ama, temos que ir lá, coloco no carro ou na moto, não quero ir, não, mas nós temos que ir. Então depende também de mim, que sou o objeto do amor da criança, né? Mas eu estou dando esse exemplo para você entender que existem famílias que se destroem por causa disso. A mulher reclama que o marido dá mais atenção para os filhos, tudo ali dentro da casa. E eu sei que existem exageros, mas são questões pontuais que podem comprometer o bem-estar familiar. Amizades são destruídas por causa de ciúme, né? Namoros nem se fala. Pior é quando o relacionamento não é destruído e há a opressão. Eu não te largo, mas também tu não fica com ninguém. Eu não te deixo, mas também não permito que você fique com outra pessoa. E aí já compromete. Se possível, é preciso entrar a polícia na área, tá bom? São coisas assim que geralmente a oração desses dois não vai resolver. Então é uma sugestão, tá bom? Então vamos lá. É esse sentimento que não é bom, porque nós somos afetados pelo mal. Mas o texto aqui diz que ela pode ser depreciativa, mas também positiva, e o aspecto positivo é quando nós cuidamos, zelamos e não comprometemos a liberdade de outra pessoa. Da mesma forma que Deus nos ama, ela cuida de nós, requer a obediência, nos disciplina quando necessário, mas não, por exemplo, se eu quiser me desviar, apostatar, eu quero ser satanista a partir de hoje, um bandista, eu quero ser ateu, Deus não vai me matar imediatamente, eu vou ser julgado um dia, mas ele não vai imediatamente ali, por meio de um ciúmes, acabar com minha vida, nem eu, nem outro, não. Então, o ciúme ele pode ser positivo, mas infelizmente ele é também depreciativo, pejorativo. Isso nós encontramos tanto no Novo
quanto no Antigo Testamento. O segundo tópico do primeiro ponto vai falar dessa diferença do zelo e do ciúme patológico. Gente, Deus me deu a graça de ter um veículo. E depois de usar 5 veículos bem velhos, tive condições de esperar e comprar um não tão velho, bem melhor em relação aos outros. E nos primeiros dias eles já apareceram ralados. Para mim, mudou meu dia, não mudou meu temperamento. Bem, não mandei consertar, porque eu entendo que se um celular, aqui é um controle do ar-condicionado, se um celular que só vive na nossa mão, quando não está na mão, está no nosso bolso, quebra, rala, desmantela, perde. Imagina um carro que ocupa um espaço enorme. Então, se você não consegue proteger um celular que está na tua mão, no teu bolso, eu vou conseguir impedir que um carro seja ralado, seja manchado, seja quebrado, eu não vou. Então, eu não tenho esse ciúme ao ponto de perder a paz e brigar e não deixar ninguém usar, minha esposa não pega. Eu estou dando exemplos bons da minha vida, não me entenda como alguém perfeito, são os exemplos bons da minha vida que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho outros em relação ao meu casamento que eu vou deixar a cereja do bolo para o final da lição. Então, o ciúme, ele pode ser doentio. Tem casos de pessoas que ralou a moto, ralou o carro, pegam um pau e terminam de quebrar. Demasiado zelo, vou quebrar logo porque não presta, essas coisas acontecem. Deve haver equilíbrio. Então, uma coisa é o zelo, outra coisa é esse ciúme patológico, esse apego exagerado que acaba tirando paz, que acaba afetando os ânimos, que acaba comprometendo a conduta cristã. Quando nós chegamos no segundo tópico, que fala sobre os perigos de arder em ciúme, e já expliquei desde a última lição que há o ciúme, e às vezes é até necessário, porque senão também pode relaxar, mas o perigo de arder em ciúme, e aí nós temos aqui em primeiro lugar essa dependência emocional. E isso é algo muito grave, inclusive nas nossas igrejas. Existem pessoas que são escravas emocionais de amigos, de namorados, de cônjuges. E aqui já fica o conselho para você que tem 15 a 17 anos, ou não é, mas está assistindo essa videoaula, essa pessoa não é teu dono, essa pessoa não é tua dona. Se é namorado, se é amigo, amiga, você pode viver sem essa pessoa. Sim, eu estou orientando você, com a ajuda dos seus pais, que vão lhe proteger, a abandonar esse relacionamento, a dar fim nessa amizade. Você está sendo dependente emocional e isso não é bom. Isso não é legal, isso não é saudável e muito menos cristão. A dependência emocional, ela existe. E essa dependência é caracterizada pelo apego extremo a um amigo, a um familiar, a um cônjuge, a um filho. Todo mundo, né? Eu escrevi até um livro sobre isso. Todo mundo, eu quero meu Isaac, eu quero minha Rebeca. Ok, foram ótimos exemplos para namorado, mas como pais, permita-me a expressão forte, eles foram uma desgraça, uma vergonha. Belos namorados, péssimos maridos. Ela enganou ele. Ele escolheu amar mais Esaú e ela escolheu amar mais Jacó. Não precisava dessa preferência, pois antes deles nascerem já foi profetizado como seria tudo. Mas como pais, como mãe, como marido, como esposa, eles foram péssimos, exatamente por causa dessa questão de preferência. Entende? Então existe muito isso, dependência emocional. É habitual observar esse tipo de dependência retratado em alguns filmes, séries, músicas, literaturas. Né? Em um relacionamento saudável, a felicidade não pode estar baseada exclusivamente no outro. Você tem que viver. Você tem que viver. Ou tudo que você faz gira em torno da pessoa que te oprime. Converse sobre isso com seus alunos, professor. Talvez você, professor, seja vítima de dependência emocional. Pastor, mas eu já sou casado, eu não posso largar. Verdade, mas você pode recorrer ao seu pai e à sua mãe para lhe ajudar a tratar dessa situação.
porque isso corre perigo da sua vida. Ninguém, quando se trata de relacionamento, aí o pai e a mãe precisam entrar como socorro, como ajuda. Antes de procurar o pastor, procure papai, procure mamãe, me ajude. O problema, gente, é que nós também temos pais que misericórdia, viu? Eu já tive casos de ouvir, aconselhando-os, e os pais não te ajudam? Não, pastor, a mamãe, ela é oprimida e ela acredita que é um projeto de Deus. O papai sofre, mas ele acredita que é Deus que está na causa. E aí, ajudar como? Existem pessoas que escolhem sofrer. Existem pessoas que entendem que o sofrimento é parte do projeto divino. Se popularizou aí, né? Quem não suporta o processo não vive o propósito. Tá bom, aguenta o processo, mas pelo amor de Deus, trate de não reclamar. Mas você pode resolver, você pode tratar. Quem é que te oprime emocionalmente? Teu esposo, teu namorado? O que ele é na igreja? Não quer falar pro pai, pra mãe? Procura o pastor, procura o dirigente. Ou então avisa, vamos tratar isso, ou então você tem que mudar de vida. Mas se você já está totalmente subjugado ao ponto de sequer ter condições de escolher o que fazer, eu sinto muito por você. Vou orar para que Deus faça aquilo que você não possa mais fazer. Porque, gente, infelizmente, existem situações em que a pessoa não tem a quem recorrer. Não sabe mais o que fazer. E se você, cafajeste, se você, mulher infame, é esse tipo de pessoa que oprime, que pressiona, que prende, o inferno te espera. O inferno te espera. Trate de se converter, de se arrepender dos seus pecados e deixe de ser um opressor, um diabo, uma diaba na vida do outro. E você que é cristão, que diz que é cristão, e oprime o cônjuge, oprime o amigo, oprime seja lá quem for, por essa questão da dependência emocional, trate de consertar a sua vida, porque o juízo de Deus vai chegar sobre você, se não aqui na eternidade. E aqui eu estou falando como pastor, como homem de Deus que sou, e conheço às vezes de perto situações como essas. Então, perigo de arder em ciúmes é essa dependência emocional. Além da dependência emocional, nós temos aqui no último parágrafo desse ponto. O indivíduo se prende a alguém para ser o centro de sua vida, sufocando e consumindo toda a sua atenção, tempo, pelo medo de perder essa pessoa para outra e no intuito de preencher uma falta em si. São pessoas manipuladoras, pessoas malignas que não prestam nem para ter amizade. E se vocês conhecem alguém, esse tipo de gente na igreja, deixe-o sozinho. E se tiver oportunidade, fale na cara. Eu não quero aproximação de você, porque você é possessivo, você é dominador, você é manipulador. Vamos usar um termo mais moderno, né? Tu é tóxico. Ai, meu Deus, tu é tóxico. Essas pessoas precisam ser confrontadas. Essas pessoas são malignas, precisam ser transformadas. Essas pessoas causam danos à vida. Essas pessoas comprometem as vidas dos outros, colocam a vida dos outros em perigo. Precisam ser separadas. Além da dependência emocional, o segundo tópico do segundo ponto vai falar de relacionamentos abusivos. Claro, um abismo chama outro abismo. O primeiro ponto diz assim, primeiro parágrafo. O relacionamento abusivo nasce do ciúme doentio e pode afetar as relações entre amigos, parentes, cônjuges, inclusive no ambiente de trabalho. E isso é caracterizado pela violência física, quando há agressão física ou sexual, psicológica, agressão verbal, privações, manipulações, chantagens, ameaças, controle excessivo e também violência material, quando se esconde, se rouba, se destrói os pertences dos outros. Eu queria tanto que essa lição de hoje chegasse nos adultos, chegasse nas pessoas mais velhas da igreja, principalmente em muitos que se julgam super santos. Como seria bom! Como seria bom se os filhos que vivem nessa situação, que os cônjuges que vivem nessa situação, decidissem tornar público isso aqui para que o maior número de pessoas na igreja conhecessem, para que essas pessoas fossem detectadas, fossem desmascaradas, disciplinadas e, se não quisessem ser restauradas, fossem excluídas da igreja. Porque se não há restauração, por meio da disciplina, tem que haver exclusão. Essas pessoas não podem continuar no ambiente, principalmente no ambiente cristão. Terceiro, efeitos da relação abusiva. Aguça a ansiedade,
transtorno de ansiedade, pânico, depressão. Considere isso. Considere isso. Superando os ciúmes, né? Poderia concluir esse terceiro ponto, simplesmente busque ajuda. Busque ajuda. Primeiro tópico vai falar, exerça domínio próprio e paciência. Tá, é um trabalho que você deve exercer, cultivar, desenvolver, mas nem sempre é fácil. Por isso que eu digo, você talvez precise de ajuda. A não ser que você tenha o controle de manter a sua disciplina, além de exercer o domínio próprio, reconhecer e avaliar seus sentimentos, porque o ciúme, não doentio, como zelo, possivelmente todos já sentimos em algum momento. Isso não é bom. Isso não é bom. Vou já dar aqui um exemplo da minha vida. O terceiro tópico do terceiro ponto é assim, peça ajuda a Deus. Verdade, peça ajuda a Deus, mas se você confia no seu professor, peça ajuda ao seu professor, no seu pastor, no seu diretor. Estou falando de pessoas que você conhece, que você confia. Não é só porque a pessoa é teu líder que você deve confiar. Você pode falar uma coisa para ele, amanhã está na boca da igreja. Não, vamos orar para fulano de tal que está passando por isso. Ou ele não segura a conversa e compartilha com os primeiros que tem. Estou falando de você buscar ajuda com pessoas que podem lhe ajudar. Então busque ajuda a Deus, mas se for necessário, busque ajuda profissional, terapia, aconselhamento bíblico. Alguém que pode lhe ajudar a vencer essas emoções ruins causadas por outro ou talvez por você mesmo. E a lição conclui com um quarto ponto, falando de que o amor verdadeiro é libertador. O amor não é controlador, não é manipulador. Ele oferece às pessoas raízes, sentimento de pertencer e fornece às pessoas asa, ou seja, liberdade. O ciúme aprisiona pelo medo cego de perder alguém. E aqui eu vou dar os exemplos da minha vida. Minha esposa e eu temos um relacionamento amistoso. Nós somos mais amigos do que namorados. No que diz respeito a relacionamento a dois. O que eu quero dizer é o seguinte. No namoro, minha esposa já fazia faculdade. E ela costumava sair com os amigos. Por serem amigos que não eram da igreja, nasceu aqui no coraçãozinho um certo ciúme. Mas nunca a impedi. Até que uma vez esse sentimento ficou me incomodando, acho que ela nem lembra mais dessa história, me incomodou em um dia que ela sairia com seus amigos para sair, para lanchar, e aquilo me maltratou tanto que eu disse, eu tenho que ir, saber o que está acontecendo. Fui atrás, de longe, e vi, na época, minha namorada rindo, brincando, se divertindo. Em vez daquilo me consumir mais, houve tranquilidade. Eu entendi que a minha namorada tinha bons amigos, da mesma forma como eu tinha bons amigos. Eu entendi que minha namorada precisava ter vida além de mim. Aqueles amigos eram companheiros de 4 anos de jornada. Eu tinha chegado a menos de 1 ano. E aqueles amigos delas poderiam ser também meus amigos, não tanto quanto amigo delas. Enfim, estamos com 13 anos de casados e ainda hoje esses amigos são amigos dela. Pessoas leais, saudáveis a ela. A partir de então, aprendi a não desenvolver os ciúmes de forma a me machucar. Casamos. Minha esposa sempre trabalhou, e eu digo isso porque mesmo eu tendo sido maior parte do meu ministério pastor de tempo integral, dedicado somente à igreja, minha esposa sempre trabalhou, como ainda hoje trabalha 2 turnos, tem os compromissos dela, com o trabalho dela, ainda hoje, dependendo da situação, eu vou sair com uma amiga, com um colega do trabalho, né? As amigas da igreja, as amigas do trabalho, e isso não me afeta nem um pouco. Fico com as crianças, aproveito aquele tempo para estudar. Eu estou falando de um relacionamento que não me machuca. Eu sou seguro, e aqui, é claro, nasce de um relacionamento de confiança. Eu confio na minha esposa e ela confia em mim. Ah, pastor, mas eu tenho ciúme porque... E se acontecer? Verdade, pode acontecer. Mas é melhor sofrer por algo que aconteceu do que sofrer sem acontecer. Imagina, eu tenho medo da minha esposa me deixar, me trair, então eu não vou deixar sair, eu vou começar a estragar o relacionamento agora. Então, se tiver que sofrer, sofra por algo que aconteceu e não por algo que você acha que vai acontecer, que pensa que vai acontecer, que possivelmente nunca vai acontecer. Eu vivo em paz com isso. Fico tranquilo com isso.
Da mesma forma que ela sai com as irmãs da igreja, com as amigas da época que elas eram solteiras, eu fico em paz com isso. Eu não me preocupo em saber onde ela está, como ela está, quem era que estava lá. É um relacionamento de confiança, é um relacionamento saudável. E lá fora, as pessoas que olham para mim, olham para minha esposa, vão encontrar: aquela é a esposa do pastor Jardim, aquele é o esposo da irmã Flávia. E não vão nos ver em lugares inadequados. Nunca vão nos ver num lugar em que a gente precisa explicar o porquê que a gente estava lá. Se alguém vê a minha esposa numa pizzaria sem a minha presença, vai ver ela com pessoas da igreja, amigas dela, do trabalho ou da igreja. Pessoas que me veem em qualquer outro lugar sem minha esposa, vai me ver com os meus filhos, vai me ver na casa dos meus pais ou com amigos da igreja. Eu estou falando da igreja porque, pelo tempo de fé que nós temos, o nosso maior círculo de amizade é dentro da igreja. Seria, claro, estranho minha esposa ou alguém me ver com pessoas que não são da igreja, principalmente do sexo oposto. Vamos ali numa pizzaria. Ou ver a minha esposa que trabalha numa escola somente com colegas do sexo masculino. Isso não existe, não vai acontecer e nem precisa a gente sentar para concordar isso. É uma questão de maturidade, de respeito e vergonha na cara. E eu desejo esse relacionamento que eu tenho com minha esposa para cada um de vocês. Relacionamento saudável nos faz viver bem, com segurança, sem ciúme, sem inveja, com tranquilidade. A ideia de companheirismo, de partilha, de divisa de momentos bons. Relacionamentos saudáveis. Se você não vive relacionamentos saudáveis e pode escapar dele, escape. Escape por amor da tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Foi uma aula mais comprida do que as outras. Eu espero ter sido bênção na tua vida. E nós nos encontramos talvez no próximo domingo na EBD ou no próximo vídeo da lição de juvenis. Se inscreve, deixa o comentário, envia essa palavra pastoral aos irmãos da tua igreja. Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.